Olá, internacionalistas! 2017 foi um ano movimentado no Brasil e no mundo. Nossos professores prepararam essa retrospectiva para que você fique ligado nos principais acontecimentos que impactaram as relações internacionais em 2017. Olá, pessoal! Em 2017, nós tivemos uma novidade bem importante no direito internacional, que foi a aprovação da Lei 13.445 de 2017, a nova Lei de Imigração. A Lei 13.445 de 2017 veio em substituição ao antigo Estatuto do Estrangeiro, que estava em vigor no país desde 1980. O Estatuto do Estrangeiro era bastante criticado, porque ele foi elaborado na época da ditadura militar e tinha como foco o princípio da segurança nacional, vendo o estrangeiro como uma ameaça a essa segurança. Dentro desse contexto, boa parte dos dispositivos do antigo Estatuto do Estrangeiro continham proibições ao estrangeiro aqui no país, atividades que os estrangeiros não poderiam desempenhar. Desde a Constituição de 1988, nós temos como regra no Brasil a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país. Por isso, o Estatuto do Estrangeiro era visto como inconstitucional em várias das suas previsões. Além disso, o Estatuto do Estrangeiro também era visto como contrário aos tratados de direitos humanos que o Brasil assinou e com os quais o Brasil se comprometeu. Por conta disso, a nova Lei de Imigração era há tempos uma necessidade e em 2017 ela finalmente chegou. A nova lei ela tem várias inovações, dentre elas o foco na primazia dos direitos humanos e na prevalência da dignidade da pessoa humana, prevendo, portanto, direitos ao migrante e não apenas proibições. Além disso, a nova Lei de Migrações também compreende a migração como fenômeno dinâmico que ela é e, além de trazer direitos para o imigrante no Brasil, ela também traz direitos para o brasileiro que decide migrar para o exterior. Nem tudo são flores. A nova Lei de Imigração, embora ela tenha sido aprovada em maio desse ano, ela entrou em vigor após um período de vacatio legis de 6 meses, agora em novembro. E dentro desse contexto, esperava-se que nesse período de 6 meses de vacatio legis fossem promovidas as alterações, as adequações sociais nos órgãos burocráticos para que essa nova lei pudesse ser implementada. Porém, mesmo tendo tido 6 meses para que isso acontecesse, o Conselho Nacional de Imigração ainda não publicou as novas resoluções normativas a respeito dos procedimentos burocráticos para concessão de vistos. E isso significa que, nesse momento, os vistos para migrantes no Brasil estão travados. O processo simplesmente não está andando porque aguarda a regulamentação. O desafio para 2018, então, é que a nova Lei de Imigração seja aplicada na prática e que ela não seja apenas uma mudança no mero texto legal, mas que ela venha para mudar a vida dos migrantes que aqui estão. No ano de 2017, o governo da Coreia do Norte se mostrou capaz de surpreender o mundo como um todo. As suas atividades na região não só da Península da Coreia, mas do Extremo Oriente como um todo, em razão da sua proximidade com vizinhos muito importantes como Japão, China, Coreia do Sul e Rússia, vem desenvolvendo uma série de atenções voltadas para o movimento geopolítico naquela região. O governo norte-coreano não apenas consegue desenvolver energia nuclear, mas a preocupação atual tem se voltado com relação à sua capacidade de emissão de mísseis e foguetes intercontinentais. É a soma da capacidade de energia nuclear do governo norte-coreano com a sua capacidade de enviar mísseis transcontinentais ou intercontinentais que vem assustando o mundo como um todo e chamando a atenção para uma possível nova escalada armamentista naquela região no ano de 2018. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve naquela região, numa visita através da qual ele conseguiu vender uma série de armamentos, não apenas para países como a Coreia do Sul, mas também para o Japão, Vietnã, Laos e Camboja. É possível perceber nessa organização um certo aumento das tensões regionais, tendo em vista que aquela região tem uma série de disputas territoriais no Mar do Sul da China e também dentro de um escopo mais amplo, já que a presença da Coreia do Norte é interessante não apenas retórica ou politicamente para Donald Trump, mas também para a emergência, uma nova emergência, digamos assim, de movimentos nacionalistas no Japão.
Recentemente, o primeiro-ministro Shinzo Abe foi reeleito. E ele, que é líder de uma certa maioria no parlamento japonês, que é conservadora, está trazendo uma nova discussão constitucional para tentar alterar a constituição pacifista japonesa, que impede o Japão de ter forças armadas constituídas. Dessa maneira, é interessante observar para aquela região do mundo em 2018 e observar de qual forma essa escalada, não apenas da tensão, mas da corrida armamentista na região, vai trazer novas estruturações das relações de poder entre China, Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte e Japão no mundo. Uma das notícias que marcaram o ano de 2017 foi o anúncio por parte do governo dos Estados Unidos da sua saída da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. A Unesco é uma organização que ela é uma das agências especializadas da ONU, que foi criada em 1946 com o objetivo de reduzir o analfabetismo, melhorar o diálogo cultural e também realizar projetos na área de desenvolvimento de ciência e pesquisa. Uma das situações que nós destacamos é que a organização tem sido bastante efetiva no seu critério de salvaguardar patrimônios culturais da humanidade, ou seja, determinar uma proteção de determinados patrimônios culturais de determinadas regiões, ou seja, de determinadas comunidades internacionais, quando elas são ameaçadas. A saída por parte dos Estados Unidos é algo que já aconteceu na Unesco. Os Estados Unidos já saiu da organização em 1984 no governo Reagan, alegando que a organização ela não atendia os interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos só vai retornar em 2003 com o governo Bush, alegando que a organização aí sim seria estratégica para reduzir as intolerâncias ou o próprio terrorismo internacional. Essa situação que nós presenciamos atualmente, ela é algo que tem acontecido por processos que se desencadearam, que começaram desde o ano de 2011. No ano de 2011, os países membros da Unesco assinaram a possibilidade da Palestina entrar dentro da entidade como um membro pleno. Os Estados Unidos, a Alemanha e Canadá foram contra. Os Estados Unidos, em protesto em 2011, suspendeu seu financiamento, que representava 20% do orçamento da organização, né? E isso realmente foi um grande choque para a organização. E desde então, a organização ela tem sido bastante efetiva no contexto de anunciar resoluções com relação a Israel, principalmente com relação à atuação de Israel no Estado da Palestina. Uma das mais recentes resoluções foi em outubro de 2016, onde os membros da Unesco assinaram uma declaração criticando o Estado de Israel por o Estado de Israel impedir o acesso de muçulmanos na região do Monte Templo de Jerusalém, que é uma região sagrada tanto para os judeus como também para os muçulmanos. E, em julho de 2017, a iniciativa, ou seja, a resolução também assinada pelos membros da Unesco, onde reconheceu a região de Hebron com outras regiões, outros lugares sagrados para a Palestina, declarando essas regiões e esses lugares como patrimônio da Palestina. E desde então, né, desde julho de 2017, os Estados Unidos têm alegado que a Unesco ela tem sido uma organização de viés contra Israel. E assim, pelo próprio posicionamento do atual governo americano, que desde 2017 assumiu o governo Trump, este governo ele tem adotado uma política mais protecionista, voltado para o slogan America First, né? América em primeiro lugar. E dentro desse contexto, os Estados Unidos têm realmente reduzido muito o seu multilateralismo no ambiente internacional, não só na Unesco, mas ele saiu de outros acordos internacionais importantes, como o Acordo de Paris, a Parceria Transpacífico, acordos de livre comércio dentro da OMC, ou até o próprio posicionamento dos Estados Unidos dentro do Conselho de Direitos Humanos, dentro da ONU, que ele está revisando para querer sair também deste órgão, que é um outro órgão dentro da ONU. Nesse contexto, a gente poderia dizer que isso representa um grande retrocesso,
ao multilateralismo internacional, desde que a gente vai observando que desde a partir do final da Primeira Guerra Mundial, os países têm aumentado na ampliação e na cooperação da criação desses mecanismos internacionais, ou seja, desses processos de institucionalização, que, de uma certa forma, nós identificamos, né, que esse processo de institucionalização ele tem contribuído para uma melhora do ordenamento internacional e a redução, ou a busca de uma redução dessa complexidade que nós temos dentro das relações internacionais. Então, devido ao processo que nós nos encontramos, isso representa uma grande perda ao processo do multilateralismo internacional. Oi pessoal, eu sou a professora Priscila de Ecopolítica Internacional e nesse finzinho de ano vamos tratar de dois temas que foram relevantes no nosso trecho. O primeiro tema é o Acordo de Paris. Não obstante hoje todos os estados mundanos fazerem parte desse Acordo de Paris, o novo acordo sobre a questão de mudanças climáticas, a gente teve a saída dos Estados Unidos em junho, o pedido de denúncia desse tratado. É uma perda substancial, dado o caráter dos Estados Unidos e a importância geopolítica nesse trecho de consolidação e proteção ao meio ambiente. Mas, em contrapartida, a gente teve uma notícia muito boa nesse ano de 2017. Qual foi ela? O Tribunal Penal Internacional condenou pela primeira vez em sua história um líder de Estado por conta de violação ao direito humano ao meio ambiente. É uma consolidação ainda em passos bem minúsculos, ainda bem prematuro, mas a gente já vê o meio ambiente ganhando o quê? Um enfoque central nessas cortes internacionais.